Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Hoje é dia 25 de abril de 2024, quinta-feira, e o tema deste vídeo é Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por que este tema? Porque muitas pessoas, elas acabam dedicando a sua vida a um templo religioso que são apenas paredes. Elas acabam se entregando, se doando e cuidam muito mais desse templo do que da sua própria vida, da sua própria casa, dos seus filhos, né? E de um modo geral, do seu casamento, da sua família. E com este zelo sem entendimento por um templo, né, físico, elas acabam destruindo a própria vida. Muitas pessoas perdem o casamento, perdem o contato com os filhos, perdem o convívio com a família, na tentativa de agradar a Deus, quando na verdade esta não é a vontade de Deus. Então, depois deste vídeo, depois que você aprender qual é o verdadeiro templo de Deus, eu creio que você vai mudar o seu ponto de vista e vai se dedicar e investir mais em algo que realmente importa, ok? Vamos lá, vamos começar aqui no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está muito claro, né? Mas vamos continuar. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Muitas pessoas já dedicaram a sua vida em algumas denominações aí religiosas que são um verdadeiro alçapão de prender pessoas. Eles têm um tipo de doutrina da prosperidade que eles incentivam, eles manipulam, né? Entram na mente da pessoa para ela doar tudo que ela tem, para ela doar as primícias do salário, doar 13º, doar tudo para a igreja, a fim de que Deus retribua ela de alguma coisa. Mas olha o que esse versículo diz: Deus não é servido por mãos de homens. Não há nada que você possa pegar seu e servir para Deus. Ele não precisa de nada disso. Ele é dono de tudo. Ele quem dá tudo a todos. Vocês entendem? E ainda mais fazer este ato na intenção de receber algo maior em troca. Deus não aceita barganha. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Vamos lá. Eu não vou estender muito, né, para não fugir do foco. O nosso foco aqui é o templo. Qual é o verdadeiro templo? Então aqui no capítulo 17 de Atos, no versículo 24, vocês entenderam, ficou bem claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas aí alguém vai me perguntar assim, mas Davi, o rei Davi, ele queria construir um templo para Deus, né? E Davi acabou não construindo, mas Salomão, seu filho, construiu. Vamos lá conferir? Olha só, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 1. Vamos lá? E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me
Hás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei, olha só, andei em tenda e em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Estranho, né? Deus, ele deu essa revelação ao profeta Natã, né, perguntando para Davi: por acaso em algum momento eu pedi para que fizesse casa para eu habitar? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei um lugar para o meu povo, para Israel. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Vamos entender? E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor. Olha só a diferença, tá? Davi queria edificar uma casa para Deus. Salomão, que era já um homem mais entendido, com mais entendimento, ele determinou-se edificar uma casa ao nome do Senhor. Entende? Uma casa dedicada ao nome do Senhor, para dentro desse templo adorar o nome do Senhor. Então, Salomão já edificou uma casa, mas conhecendo que era impossível Deus habitar dentro de um templo, ele construiu um templo para adorar ao Senhor. Vamos lendo o texto para vocês entenderem, tá? Mas, infelizmente, nos dias atuais, os pastores, né, e os líderes religiosos, eles consideram a igreja deles, que eles construíram lá com cimento, bloco, areia, a casa de Deus. Entendam? E designou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que talhavam pedras na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa? Olha o entendimento de Salomão, gente. Quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Meus amigos, entendam aqui. O que o rei Salomão entendeu há não sei quantos anos atrás, até os dias de hoje os crentes não entendem.
Ninguém é capaz de fazer uma casa para Deus habitar. Não podemos considerar uma igreja, uma denominação, a casa de Deus. Isto é contra a Bíblia e contra o Evangelho. Entendem? Vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 1. Prestem bastante atenção. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só. Olha como está claro, e as pessoas não entendem. Se realmente este templo fosse a casa de Deus, que Deus habita, será que Deus iria permitir que alguém viesse e derrubasse, sendo a casa dele? Vocês acham que Deus iria permitir? É claro que não. Está muito claro. Então, por isso que não podemos idolatrar templos, não podemos dedicar a nossa vida a templos, porque imagina este templo em Jerusalém, construído, cuidadosamente por Salomão, com materiais escolhidos, e coisas de primeira qualidade, coisas raríssimas, foi destruído. Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Você acha que Deus realmente valoriza essas coisas? Coisas materiais? Deus não valoriza isso. Mesmo este templo construído no Brás, aí, com todo o investimento, pedras transportadas de Israel, Deus não está nem aí para isso. Para Deus não tem valor nenhum. Tá? Vocês vão saber qual é o verdadeiro templo que importa para Deus. Então, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, com a invasão de Jerusalém, o templo foi derrubado. Então, o templo nunca foi a casa de Deus, tá? Templos feitos por homens nunca foi, nunca será a casa de Deus. Podem construir o terceiro, quarto, quinto, sexto templo, não será a casa de Deus. Entendem? E hoje nós vemos uma ignorância tão grande que muitos pastores alugam um salão, um ponto, diz que ali é a casa de Deus, mas em um determinado tempo eles acabam deixando de continuar naquele salão, entregam o ponto, e aí vem outra pessoa, aluga o mesmo salão, o mesmo ponto e monta outro tipo de comércio que, segundo a lógica evangélica, é totalmente contrário, à vontade de Deus. Então, deu para entender que não é casa de Deus? Não é casa de Deus, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui agora a diferença. Quem realmente edificou o templo que Deus habita, tá ok? Olha só, João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cuidado aí para o pessoal não fazer campanha da fonte de Jacó, hein? Fujam. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Por que a mulher perguntou isso? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Olha a divisão em que o povo vivia.
Cristo destruiu na cruz essa divisão, tá? Essa parede de separação. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com a que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó? Olha a idolatria a homens. Tá? Fujam da idolatria a homens. Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber esta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, olha aqui, vamos lá, bem claro, tá? Isto é a influência, né, que vai passando de pai para filho, tá? E isso acontece até os dias de hoje, mas, né, o que tem que prevalecer é o evangelho. Olha só: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, olha só. Pastor fulano de tal disse que a igreja dele que é a casa de Deus, que lá se deve adorar a Deus. Só que aí o outro pastor diz que lá que é a casa de Deus, e fica esta conversa. Porém, aqui no tempo, né, da lei de Moisés aqui, que ainda estava em vigor, os samaritanos adoravam no monte, né? Porém, os judeus adoravam em Jerusalém, no templo construído por Salomão, correto? Mas, olha o que Jesus diz. Jesus está anunciando a mudança que vai ter. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Tá vendo? Entendam? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Entenderam aí? Entenderam? Não é mais no monte, não é mais no templo. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, tá? Em espírito e em verdade, com conhecimento, com entendimento, com a mente aberta. Não adoram mais no templo. Ali era um costume, né, que o povo vivia. Os judeus viviam no costume de adorar no templo, sim. Foi algo imposto pela lei de Moisés e Salomão deu continuidade. Mas, após a morte de Cristo na cruz, né, e depois de algum tempo, no ano 70, o templo foi derrubado. O templo era o maior símbolo da lei de Moisés, ele foi derrubado. E Cristo edificou a sua igreja. E hoje, o templo em que Deus habita, somos nós, as vidas, né, que adoramos em espírito e em verdade. Entendem? Porque antes da cruz, eu vou fazer um vídeo bem explicativo sobre isso depois, mas já tem muitos canais aí que tem esses vídeos sobre o que acontecia antes da cruz. Quando alguém morria antes da cruz, a lei de Moisés ainda estava em vigor e a morte, ela reinava, ela dominava. Então, quando morria um filho de Deus, né, a carne ia ao pó,
Mas como a morte reinava, o espírito ficava retido no túmulo. E a pessoa ficava ali, né, como alguns usam o seio de Abraão, como alguns dizem, o apóstolo Paulo dizia que estava dormindo em Cristo, né? Porque o espírito estava ali, né? Ele estava impedido, né, de subir para Deus enquanto a morte reinava. E ele ficava dormindo ali. É o modo mais fácil de se dizer para vocês entenderem. Mas com a morte de Cristo na cruz e com a ressurreição, Cristo venceu a morte. E ao vencer a morte, Cristo, ele nos deu a vida eterna. Então, o nosso espírito, o nosso homem interior, já está salvo eternamente. Esta carne vai ao pó, e no mesmo instante, o espírito vai para Deus. Porém, quando a lei de Moisés estava em vigor, não era assim. E por isso, o templo verdadeiro que Deus habita, que somos nós, só foi edificado após a morte na cruz, após a ressurreição. Porque antes da morte de Cristo na cruz, não poderia Deus habitar no homem, né? Como ele habita em nós hoje. Por quê? Por causa da lei de Moisés, que estava em vigor e que dava força ao pecado. Então, como o homem era pecador, Deus não poderia habitar nele. Entendem? Porque Deus não poderia habitar em um templo pecaminoso, em um templo com pecado. Na morte de Cristo da cruz, ele removeu a lei de Moisés, ele removeu o pecado, ele venceu a morte e hoje ele habita em nós eternamente. E eu vou mostrar para vocês aqui o que acontecia na lei de Moisés. Deus não habitava. Ele ali se apoderava, né, dos seus profetas, possuía para fazer o que era necessário e depois ele se retirava porque não podia habitar por causa do pecado. Um exemplo claro também é quando Deus estava seguindo o povo, né, eles estavam saindo do deserto, sendo libertos por intermédio de Moisés. E teve uma hora que Deus falou para Moisés: eu vou me retirar do meio de vocês e vou enviar o meu anjo para que vocês não sejam consumidos por causa do pecado. Vamos entender aqui o que acontecia? Eu vou pegar um versículo curto e simples para vocês entenderem, tá bom? Olha só, hein? Juízes capítulo 14. Deixa eu pegar o versículo certo aqui. Vamos lá. Juízes, capítulo 14, versículo 3. Prestem atenção, tá? Aqui está falando sobre Sansão. Ele se interessou por uma filha dos filisteus, né? Então, o seu pai, olha só. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos, se eu não me engano. Porém seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão, olha só, com seu pai e com sua mãe a Timinate. E chegando às vinhas de Timinate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Olha aqui agora, olha só. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Vocês entenderam que o Espírito do Senhor, ele se apossou de Sansão naquele momento. Sansão matou aquele filho de leão. E de acordo com o texto, a gente vai seguindo mais para frente, né? Eu não vou ler tudo para não ficar prolongado. Entende-se que o Espírito Santo se apossou dele depois que ele cumpriu o que tinha que fazer, né?
o Espírito Santo se retirou. E dando continuidade ao texto, tem mais outros episódios em que, de novo, o Espírito Santo se apossa de Sansão e depois se retira de Sansão. Para vocês entenderem, hoje não é da mesma forma. Isto ocorria naquela forma por causa do pecado que havia mediante a lei de Moisés. Hoje, como Cristo ele retirou a lei, nós não somos vistos perante Deus como pecadores. O nosso espírito está justificado, está salvo, está limpo perante Deus. O nosso espírito, o nosso homem interior. Porém, na nossa carne, nós ainda cometemos obras da carne, cometemos obras más, frutos maus, né? Se não andarmos de acordo com o Evangelho. Porém, nós temos que todos os dias, né, viver nessa luta constante contra a nossa carne para não fazer a vontade dela, porque a vontade da carne sempre será má, né? Ela sempre vai se inclinar para as coisas más, para se satisfazer. Porém, nós temos que todos os dias procurar fazer a vontade de Deus e cada dia mais, né, praticar os frutos do Espírito. Entendem? E hoje, no nosso espírito, Deus habita perpetuamente, eternamente. Como eu disse, quando a gente, né, terminar os nossos dias nessa terra e vier ao pó, a nossa carne vai se desfazer no pó, mas o nosso espírito que tem Deus dentro dele, e nunca mais Deus vai sair de nós, ele, no mesmo instante, subirá ao encontro de Deus, né, e ficaremos para sempre face a face com o Senhor, né, sem a limitação deste corpo físico. Entendem? E para fechar, né, para vocês entenderem de uma vez por todas quem é o templo de Deus, vamos ler aqui mais um capítulo, tá? Mais um versículo. Vamos lá. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá vendo a diferença? Com Sansão, o Espírito se apossava dele e se retirava. Em nós, Deus habita em nós. Está claro ou não está claro? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós somos o templo de Deus, nós somos santo. Agora, entendam, existem muitas pessoas aí dedicando a sua vida, entregando tudo que tem para templos de homens, templos religiosos construídos por mão de homens, quando na verdade você deveria estar investindo, contribuindo para o verdadeiro templo de Deus. Sabe qual é o verdadeiro templo de Deus? É aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas, né, que estão passando necessidade, que estão passando fome, né, que não têm uma vida digna como ser humano. Alguns porque doaram tudo o que tinham, se perderam, não se encontraram mais e vivem uma vida religiosa. Outros porque não têm condições financeiras, às vezes passando fome, passa na sua porta, pede um alimento. E às vezes você fecha a sua mão para essas pessoas que estão passando fome e abre a sua mão, abre tudo que você tem e dá para uma instituição religiosa, deixando seus líderes cada vez mais ricos, né? Existem aí pastores milionários, né, com igrejas em todo o Brasil. Igrejas não, porque não é igreja verdadeira de Deus, são templos feitos como comércio para eles. E o verdadeiro templo, às vezes, bate no vidro do seu carro, no farol, com fome, e você não tem coragem de tirar um tempo seu e dar ali um alimento para aquela pessoa, né? Sabemos que hoje, com vamos dizer assim, infelizmente, a contaminação, né, que tem aí no meio da sociedade do uso de drogas, não é viável dar dinheiro, né, às pessoas, porque muitas delas irão pegar o seu dinheiro e comprar drogas, bebidas alcoólicas e tudo mais. Mas se você puder dar um alimento, né, ajudar essas pessoas, contribuir com agasalhos, né, coisas que realmente vão servir para abençoar a vida daquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa que você está se negando a ajudar é o templo de Deus.
e você fecha os seus olhos por causa do engano religioso, deixa de realmente ajudar o templo de Deus, que são vidas, e vai dar o seu dinheiro a um pastor que está milionário, usando o seu dinheiro, o dinheiro do povo, ilicitamente, para os seus prazeres, os seus deleites, enquanto a verdadeira igreja de Deus está sofrendo por falta de conhecimento, né? E por falta de as pessoas alertarem umas às outras sobre este engano religioso que há em nosso meio. Então você sabe que você é o templo de Deus, que você é o templo que Deus habita, que você é santo. Não caia mais no engano religioso. É uma coisa muito importante, hein? Não vamos ser radicais, tá? O ato de você se reunir em um lugar para adorar a Deus não é errado, tá? O ato de você se reunir com os irmãos em um salão e tudo mais, não tem nada de errado. O que não se pode é você idolatrar este local, este templo, como se ele fosse santo, como se ele fosse casa de Deus, e você desvalorizar o verdadeiro templo de Deus, tá? Então invista mais na sua vida, que você é um templo de Deus, cuide de você, cuide dos seus filhos, da sua casa, primeiro, invista neles, tá? Porque eles são o templo de Deus. E depois, aí você vai lá, tá? Ajudar os necessitados também, que são templos de Deus e precisam da sua ajuda. Mas, tendo um espaço apenas coberto, né, com um investimento ali de um som, de algo necessário para todos louvarem a Deus, cantarem, se reunirem, isso não é errado. Eu vou fazer um templo aqui sobre isso, para vocês entenderem a diferença de igreja de Deus e de sinagoga judaica, tá? Falsa sinagoga judaica que há no Brasil. Tá bom? E é isso aí. Um abraço a todos, graça e paz. Uma ótima quinta-feira. E vamos lá. Vamos trabalhar que não podemos parar. Um abraço.